uivo de um lobo é um som fantasmagórico que ainda hoje faz crescer os mais primitivos medos. Um lobo uivando assina sua própria sentença de morte, e em muitos países da Europa Ocidental ele foi implacavelmente caçado. Mas no norte da Espanha, o lobo escapou da armadilha da extinção. Aqui, geralmente dentro dos limites das pequenas cidades, os lobos continuam a gritar das montanhas. Imprevisíveis e ardilosos, eles são verdadeiros predadores entalhados no coração da controvérsia. O norte da Espanha está a uma grande distância da costa ensolarada. Tempestades do Atlântico trazem neve para estas acidentadas montanhas de pedra calcária. É uma região isolada onde os abutres europeus ainda sobrevoam sempre à procura dos restos de uma caçada. Ainda há lobos nessas montanhas solitárias, mas assombrosamente eles também vivem nos limites das praias espanholas ao norte. Mais para o interior, os moradores temem e odeiam os lobos. Na década de 70, correram rumores de que uma criança fora atacada neste vilarejo perto de Orense. Ataques a crianças são raros, mas ovelhas, gado bovino e cabras são mortos regularmente. Os fazendeiros estão convencidos de que isso é trabalho dos lobos, embora geralmente os culpados sejam os cães selvagens. São os lobos quem levam a fama. Agora existe uma intensa luta para compensar os danos. Hemos hecho unas solicitudes, nadie nos ha contestado nada. ¿Qué vamos a decir nosotros de la administración? Estes dois pastores perderam 50 ovelhas e mais 30 ficaram feridas perto de Toro, ao norte de Salamanca. Na Europa, o ódio aos lobos vem desde a época em que os rebanhos de ovelhas eram dizimados por este predador e os homens empobreciam a cada noite. Cenas de arquivo na Iugoslávia mostram que ainda hoje os cães são treinados para lutarem com os lobos até a morte. Os caçadores faziam armadilhas com iscas vivas e envenenavam os lobos. Cada família era obrigada a dar comida e vinho em troca de se ver livre dos matadores. Os lobos têm povoado a imaginação dos homens há milhares de anos. Ele ainda espreita o fundo das mentes europeias como um terror distante e tenebroso. Na Espanha, o medo ainda é uma realidade. É um país que ainda tem lugares selvagens e inexplorados, ecos de uma Europa mais antiga, onde mulas e jumentos são animais de trabalho e os pastores acompanham seus rebanhos em todas as estações. Felipe Barcena é o conde de Torres Cedera e um dos especialistas em lobos da Espanha.
Ele devotou sua vida ao estudo dos lobos e coletou os corpos de muitas centenas desses animais mortos na Galícia. Os lobos espanhóis ou ibéricos são uma raça diferente. Ao contrário de seus parentes americanos, eles têm marcas escuras características nas patas da frente. Comparado ao cão doméstico, o lobo é um predador poderoso com dentes e mandíbulas mais fortes. Eles podem até mesmo matar cães vadios, o que ajuda os fazendeiros na luta contra estes matadores de ovelhas em potencial. Um lobo espanhol adulto pode medir até 1,80 m do focinho até a cauda. Este foi abatido depois de atacar um potro. Desde a infância que Barcena é fascinado por lobos. Mas até mesmo ele apenas viu rápidas aparições de lobos na selva. Perseguidos pelo homem, os últimos lobos aprenderam a se mover como sombras. Biólogos espanhóis como Guillermo Palomero têm que contar com uma das poucas coisas que até mesmo os lobos nem sempre conseguem esconder. Creo que es el rastro de un lobo. Palomero diz que estas pegadas são de lobos. Muitos estudos foram feitos sobre as pegadas de lobos e cães e nenhuma diferença significante foi encontrada. Mas com sua experiência ele afirma que estas são de lobo. Agora, eu creio que estas pisadas pertenecem a um lobo. A pegada de um lobo pode chegar a mais de 10 centímetros, o que é bem maior do que a pegada de um cão. E esta é uma das pouquíssimas provas que este animal ardiloso dá de seu paradeiro. Nas montanhas Cantabrian, uma carcaça de jumento fornece uma grande refeição para a águia real. Corvos comuns comedores de carniça esperam que a águia se afaste. Esses pássaros de mau agouro sempre tentam pilhar as vítimas dos lobos. Uma raposa está tentando pegar o que puder. Às vezes, quando não tomam cuidado, as raposas são mortas pelas águias. Mas alguma coisa mais forte está deixando a águia nervosa. As cabras também sentiram sua presença. Os donos estão voltando para a carcaça. Eles são muito cuidadosos no descampado, mesmo quando há apenas algumas horas deixaram sua presa morta. Eles têm que ser cautelosos se quiserem sobreviver. Geralmente, na Espanha, os lobos são abatidos assim que são vistos. 3 lobos andando juntos não é comum. Provavelmente um casal com um de seus filhotes do ano passado. Por causa da falta de grandes presas, somente em alguns lugares pode-se encontrar grandes grupos. O envenenamento e a caça também são responsáveis. Os lobos já foram os predadores mais intensamente distribuídos e dominadores da Europa. Agora eles estão contra a parede. O mais leve ruído pode ser o prelúdio de um tiro de rifle. E eles estão constantemente em alerta para qualquer som
ou para mais leve ameaça de perigo. Uma águia não é ameaça. Eventualmente, tendo-se satisfeito, os lobos vão embora. Eles são animais territoriais e marcam seu território de duas maneiras, uivando e deixando marcas de cheiro. A maior fonte de informações para um lobo provavelmente é o olfato. Ele pode dizer se outro lobo, uma raposa, um cão ou um homem passou recentemente pelo caminho do lobo, apenas pelo cheiro. Ele pode até detectar a aproximação de alguém muito antes deste alguém entrar no seu campo visual. Para descobrir mais sobre o ardiloso lobo, os cientistas pegaram alguns exemplares e colocaram uma coleira com rádio em seus pescoços. Desta maneira, eles podem seguir todos os movimentos dos animais com um receptor. Cada lobo emite sinais de rádio diferentes, assim seu trajeto diário pode ser registrado. Depois de meses de trabalho, os cientistas descobriram que muitos lobos se tornaram solitários e que alguns deles viajam mais de 30 quilômetros por noite, geralmente sem pausa. Talvez o fato mais surpreendente é de que os lobos podem viver sem serem percebidos, bem perto do homem. Esta fêmea criou uma ninhada a apenas algumas centenas de metros de um vilarejo. Todas as vezes que se tentou pegar este lobo, ele conseguiu fugir. Pela manhã, bem cedo, quando não há ninguém por perto, os lobos caçam nos campos perto dos vilarejos. Ele pode pegar um rato se não encontrar nada maior. Nada é muito pequeno para este predador oportunista. Os gamos são presas naturais dos lobos. Eles são difíceis de serem apanhados porque o homem também os caça. Mas ainda há lebres e coelhos para serem caçados. Tudo que sobrar é enterrado.
O lobo lembrará onde escondeu e voltará para desenterrar quando estiver faminto. Mesmo os lobos solitários procuram a companhia de outros na época do acasalamento. O uivo de um lobo, um chamado longo, ouvido sobre o vazio da vasta campina selvagem. Ele pode ajudar a reunir a alcateia antes de uma caçada ou exprimir solidariedade frente aos rivais. O sinistro som do lobo é levado a toda parte, geralmente no raio de mais de 80 quilômetros quadrados. Na Espanha moderna, os grupos isolados sempre recebem uma resposta. O uivar também mantém os membros da alcateia juntos, mas em discussões íntimas, a principal forma de comunicação são as expressões faciais. O que para nós parece um ronco, para eles pode ser um sorriso. Durante a época do acasalamento, mesmo um olhar de soslaio entre machos rivais pode ser encarado como uma ameaça. Os machos desafiam uns aos outros pela liderança do bando. Eles mostram submissão, colocando a cauda entre as pernas e deitando no chão. O macho dominante levantará a cauda para mostrar o seu domínio. Um e outro expõem as enormes presas a alguns centímetros da garganta e de outros órgãos vitais. O animal subjugado, o da esquerda, mostra os dentes no respeitável sorriso de apaziguamento. Machos e fêmeas estabelecem suas próprias hierarquias. Aos olhos humanos, estas expressões são apavorantes, mas servem para o seu propósito. Lutas raramente acabam em violência. Movimentos ritualizados impedem o derramamento de sangue. Se um animal é submetido, não é provável que ele ou ela seja severamente atacado. Normalmente, um macho e uma fêmea chegam ao topo e uma trégua semi-amigável tem início. Quando o macho dominador percebe que a fêmea dominadora está no cio, ele começa a agir para ser o pai da próxima geração. Assim como os cães, os lobos ficam ligados por quase meia hora. O casal apenas pode rosnar para qualquer um que chegue muito perto para ajudá-los. Os filhotes nascerão em 9 semanas. Mas antes, um lugar seguro para tê-los deve ser encontrado e que seja longe dos olhos curiosos dos homens. Os pastores espanhóis estão sempre em movimento à procura de novos pastos para seus rebanhos. Geralmente, numa estação, eles viajam mais de 1.500 quilômetros. No verão,
levam os rebanhos para o alto das montanhas para evitar o calor abrasador das terras baixas. Mas eles guiam suas ovelhas para o território dos lobos. Cordeiros que vão nascendo pelo caminho não podem ser deixados para trás. Embora durante o dia os pastores vislumbrem alguns lobos, é à noite que eles agem. Normalmente, quando as ovelhas estão desprotegidas, é que os lobos são tentados a atacá-las. Isso não acontece com frequência, ao contrário do que acreditam os pastores. Em média, na Espanha, cada lobo é responsável pela morte de apenas 2 ovelhas por ano. Eles preferem suas presas naturais. Um javali foi apanhado pelo grupo. Eles comem rápido, brigando somente quando restam os últimos ossos. Animais selvagens representam a maior parte da dieta de um lobo, mas quando suas presas naturais diminuem, sobrevivência é tudo o que importa. As montanhas do norte da Espanha tinham uma população enorme de lobos que constantemente atacavam os rebanhos domésticos. Antes das armas de fogo estarem amplamente disponíveis, muitos vilarejos construíam armadilhas para matar os lobos invasores. Batedores os guiavam através de paliçadas que terminavam em alçapões de pedras. Os animais eram empurrados pelo vale em direção à armadilha em forma de V. Em 1964, quando este guarda florestal tinha 30 anos, ele participou da última caçada de lobos que aconteceu aqui, localizada em um dos esconderijos de madeira. Os lobos ficaram presos entre as cercas e afunilados depois dos esconderijos. Em seguida, foram guiados pelo alçapão de quase 5 metros para a armadilha de pedras. O guarda relembra a última caçada. A imagem do lobo como invasor ainda está muito viva na mente das pessoas das regiões rurais da Espanha. Como mostra este filme raro, mesmo na década de 60, não era de se estranhar que um lobo atacasse um rebanho de ovelhas em plena luz do dia. Provavelmente era um lobo jovem e inexperiente ou uma fêmea desesperada para alimentar seus filhotes. O pastor não tinha um cão-pastor eficiente e não estava armado. Normalmente o lobo vai embora, mas são acidentes excepcionais como estes que ficam registrados na memória das pessoas e o medo continua. Nos jornais também têm sido relatados casos de crianças atacadas na Espanha. Raríssimos casos foram confirmados. Na Galícia, os lobos existem em abundância, rondando no entulho e no lixo das fazendas de criação de galinhas. Em 1975, um lobo agarrou uma criança que brincava sozinha no jardim. Um senhor que estava por perto e a própria vítima contam o incidente. O lobo arrastou a criança por este caminho até aquela parede. A criança gritava e, quando seu avô percebeu, gritou brandindo os punhos. O avô do menino jogou uma foice no lobo que arrastava o menino pelo campo até que finalmente o animal o largou. A vítima, na época, tinha 3 anos de idade e hoje, aos 18, relembra o que aconteceu. Disseram para que ficasse no pátio, mas ele desceu para o jardim. O animal pulou o muro enquanto o menino brincava, o agarrou pela perna e hoje ele ainda tem as cicatrizes. Então aqui uma das marcas aún se vê. Fotografias tiradas na época mostram que ele escapou por pouco.
Ele levou um mês para se recuperar. Em consequência disso, 5 lobos foram mortos com tiros ou veneno. Um deles era uma fêmea com filhotes, quase mortos de fome. Mas se fizermos uma retrospectiva das reportagens, veremos que neste século, na Espanha, apenas 2 mortes foram realmente causadas por lobos, e as 2 vítimas eram crianças desacompanhadas. E enquanto este número está muito abaixo do número de mortes causadas por ataques de cães na Espanha no mesmo período, o medo primitivo e obscuro de lobos ainda ocupa os cabeçalhos. Um lobo é forte o bastante para matar um homem se quiser, mas na verdade eles não querem. São eles que temem as pessoas. Numa toca na rocha, uma loba teve a sua ninhada. Eles têm apenas 3 dias de vida. As lobas são animais bem adaptados. Sabe-se de fêmeas que tiveram seus filhotes em valas, em moitas de urze ou simplesmente no meio da grama alta. Mas onde quer que os filhotes nasçam, eles precisam ficar bem escondidos. Ao nascer, são cegos e totalmente indefesos. Eles pesam quase meio quilo e bebem por dia 200 gramas de leite aproximadamente. As lobas são mães devotadas e não saem de perto de seus filhotes nos primeiros dias. Às vezes, a sede faz com que elas saiam à procura de água. É um momento perigoso. Quando uma fêmea em lactação é vista saindo do esconderijo pelo pastor local, é provável que sua ninhada seja descoberta. Depois de gerações lutando contra os lobos, nenhum pastor pensará 2 vezes se deve destruir ou não uma ninhada dentro das áreas em que eles têm permissão para fazê-lo. Mesmo se a mãe voltar neste momento, ela não atacará. Seu medo das pessoas é mais forte do que seu instinto para salvar sua família. No passado, muitos filhotes eram espancados até a morte dentro das tocas. Outros eram apanhados e levados para os vilarejos onde o pastor recebia dinheiro. Geralmente, esses filhotes morriam de fome. Hoje, as autoridades exigem que os filhotes sejam abatidos com humanidade, mas nem sempre é o que acontece. Nos últimos 20 anos, tem sido ilegal tirar a vida de filhotes sem uma licença. Mas muitas pessoas do país detestam tanto os lobos que os destroem antes que eles tenham chance de destruir qualquer coisa que seja delas. Para se matar lobos adultos também é necessário uma autorização. Mas nos mais remotos pontos das montanhas, uma perseguição indiscriminada ainda continua. Numa trilha constantemente usada pelos lobos, uma armadilha dentada de aço é colocada. Essas armadilhas brutais não escolhem suas vítimas e pegam qualquer coisa que passe, inclusive o urso pardo espanhol raramente visto.
Provavelmente esta mãe roeu sua própria pata para se livrar de uma armadilha ou de um laço. O mais impressionante é que ela conseguiu criar 2 filhotes. Houve um tempo em que os ursos viviam por todo o território do norte da Espanha. Hoje restam apenas 8 nas montanhas Cantabrian. Enquanto este filme estava sendo feito, uma fêmea foi morta por um caçador que colocou sua pele à venda. A polícia soube do caso e vasculhou sua casa para encontrar esses filhotes. Eles estão sendo cuidados por uma sociedade de proteção à natureza, mas seu futuro é triste. Há poucas chances de reintroduzi-los no ambiente selvagem, porque eles sentirão falta das habilidades básicas de sobrevivência que deveriam ter aprendido com sua mãe. Os ursos pardos estão no ponto de desaparecer para sempre da Espanha. Eles têm sido caçados por invadirem colmeias e pegar potros. Quando atingem seu crescimento máximo, são predadores poderosos e temidos e o povo local os teme. Logo chegará o dia em que os ursos pardos espanhóis, assim como os lobos, enfrentarão o mesmo destino. Apenas alguns indivíduos trancados num zoológico. Assim como os ursos, um grande número de lobos foi envenenado. Até recentemente, o número de sobreviventes não era conhecido, mas uma nova avaliação ajudou a fazer uma estimativa mais precisa. Os cientistas visitaram mais de 1000 vilarejos dos mais remotos da Espanha, entrevistando os moradores locais em busca de provas importantes. Neste dia em particular, havia uma fiesta e os moradores estavam colocando as ovelhas nos cercados. No bar ouviam-se muitas histórias de lobos que uivavam nas colinas perto dali. Tiene una cosa así, siempre yo sentí por las personas. ¿Y dónde fue más o menos? Entonces fue entre el término nuestro y el de A primeira coisa é conseguir testemunhas oculares confiáveis. Este fazendeiro ficou face a face com 5 lobos quando procurava algumas vacas que havia perdido. Eles o encararam por algum tempo e depois desapareceram na floresta. Este relato será comparado com outros de vilarejos próximos. Desta maneira, o pesquisador pode diminuir o exagero que inevitavelmente acontece. A melhor época do ano para se obter informações é quando os jovens filhotes de lobos começam a explorar as redondezas, mas ainda não aprenderam a ser discretos. O fazendeiro diz também ter visto filhotes na floresta bem próxima ao vilarejo. Onde quer que uma família de lobos tenha sido vista, a equipe tentará investigar. O pesquisador se deparou com muitas histórias, mas acima de tudo com um grande ressentimento por parte dos homens que ainda não conseguiram receber uma compensação por todos os prejuízos que os lobos já causaram. Mas um quadro dramático está começando a aparecer porque o lobo espanhol está por si só, se estabelecendo outra vez nas áreas em que já tinha sido banido. Os lobos estão aumentando e seu reaparecimento está causando pavor entre os pastores que querem exterminar esses que estão se instalando. Este pastor diz que não quer ver nenhum lobo, não quer a presença de todos esses lobos desprezíveis que perambulam nas redondezas. Ano passado ele viu alguns em Fuente del Obispo e ficou tão apavorado que parecia que seu coração ia sair pela boca. Nos campos de trigo da área central, no norte da Espanha, existem pouquíssimas fazendas de criação de animais e a maioria está muito bem protegida. Não existem muitos esconderijos e não há presas grandes. Não é o melhor lugar para se procurar lobos. Mas uma nova colônia de lobos retornou para a região e está com uma ninhada de 1 mês de idade.
Os pais estão levando os filhotes para uma nova área. Eles estão extremamente nervosos e o mais leve distúrbio perto de sua toca é o suficiente para que levem os filhotes para uma outra área mais segura. É a primeira grande viagem para os filhotes. O campo deve parecer uma pradaria. Eles estão famintos, mas os adultos tentam mantê-los em movimento. Eles são vulneráveis em campo aberto. A ninhada é composta de 10 filhotes. Apenas uma outra vez foi registrado na Espanha uma ninhada tão grande. Por incrível que pareça, esta ninhada nasceu a apenas alguns quilômetros de uma cidade grande. Na região há poucos gamos e javalis e os rebanhos domésticos estão muito bem protegidos. Desta maneira, os lobos têm que ser flexíveis em sua alimentação. Mais da metade da dieta deste predador poderoso é composta de animais pequenos, como lebres e coelhos. A comida é levada ao estômago da mãe e depois regurgitada. Quando o filhote quer comida, ele pula e lambe o focinho da mãe. Ele está tentando descobrir o que a mãe está comendo e se há algum resto. Mais tarde, quando forem adultos, os filhotes usarão este gesto para mostrar submissão. Os jovens também verificam a boca dos machos da alcateia, que eventualmente podem se irritar com os filhotes caso não tenham nenhuma comida para lhes oferecer. A fêmea é protetora e se assegura de que outros adultos, mesmo machos, não roubem a comida dos filhotes. Os filhotes estabelecem quem é o dominador e quem é o submisso. Neste processo, eles formam fortes laços emocionais uns com os outros e com os adultos. Este é o lado dos lobos que qualquer um pode identificar-se. Fortes ligações emocionais, vínculos familiares duradouros e complexos padrões de comunicação. Mas a sutileza da vida familiar de um lobo não é muito apreciada na zona rural espanhola. Em 1970, a guerra empreendida contra os lobos reduziu seus números a algumas centenas, mas depois uma nova lei aboliu o uso de venenos e o lobo começou a se recuperar. Hoje talvez existam mais de 2.000 lobos na Espanha, a maior população da Europa Ocidental. Mas isso não significa que a guerra tenha acabado. Esta família, mais tarde, foi destruída por caçadores clandestinos. Hoje em dia, os lobos aparecem nos lugares mais inesperados. A raposa urbana já está bem adaptada aqui, mas as raposas nunca foram ameaçadas. Mas um lobo remexendo depósitos de lixo nas cidades espanholas é uma outra história. Nas áreas onde o lobo reapareceu, os fazendeiros têm sido encorajados pelos guarda-caças a apelar para a ajuda do melhor amigo do homem. Emílio Roy explica que este é um dos mastins criados na fazenda. É uma raça típica espanhola. São cães usados pelos pastores para proteger seus rebanhos dos lobos. Os cães são doados aos pastores, principalmente nas regiões onde o lobo é um problema. E parece que o projeto está tendo sucesso. Have very good success. O mastim espanhol é uma antiga raça de cão-pastor que tem 2 vezes o tamanho do pastor alemão. Com uma coleira com pontas de ferro para proteger a garganta, ele é capaz de manter os lobos acuados. Em alguns lugares, os pastores sempre tiveram mastins. Eles também afastam cães vadios e caçadores clandestinos. Mas em outras regiões, os criadores não estão interessados em manter esses cães pastores enormes, violentos e famintos. Desta maneira, seus rebanhos pastam desprotegidos. E isso chama problemas, principalmente nas regiões onde há lobos jovens. No final do inverno, os filhotes já estão bem crescidos e agora estão sozinhos.
Talvez tenham se separado de sua família ou então seus pais foram mortos. Nestas regiões mais isoladas, eles exploram os arredores. São brincalhões e também são famintos. Os jovens lobos têm que aprender o que é bom para comer e o que não é. O sapo tem papilas em seu corpo que destilam uma substância química turva e tóxica. Um dos jovens lobos pegou um bocado da desagradável substância. Ele vai ficar bom, mas a lição foi aprendida. Lobos matam ovelhas, mas também comem qualquer carcaça que encontrem. Nas regiões onde os métodos de manejo animal são os tradicionais, muitos animais domésticos morrem de causas naturais. Mas, frequentemente, elas são atribuídas aos lobos. Os abutres, que ainda existem em grande número na Espanha, sobrevivem se alimentando dos cadáveres, de modo que não sobra nada para os lobos. Se um fazendeiro vê uma cena como esta no território onde existem lobos, sua reação imediata é culpar o lobo. Em quase todos os casos, a morte é causada por alguma doença ou trabalho de cães selvagens. Este fazendeiro que vive perto de Madrid atirou num cão selvagem no momento em que ele tentava pegar uma das ovelhas pela garganta. Ele estima que em 2 anos os cães lhe deram um prejuízo de $8.000 com a perda de animais. Os biólogos acreditam que em toda parte os cães causam centenas de vezes mais danos. Mas ainda é o lobo quem leva a culpa. Quando um cadáver é descoberto, os guarda-caças chegam para investigar. Neste caso, os ferimentos parecem ter sido feitos por lobos e a indenização será paga. Um novo grupo está agindo nas montanhas e está constantemente atacando o gado. E antes que os fazendeiros locais tomem a lei em suas próprias mãos, os guarda-caças organizam uma caçada oficial. Está muy húmeda. Está aquí este hombre con todo el macuto. Tenéis arriba uno, ¿eh? Um único lobo foi morto, mas para os lobos da Espanha como um todo, este provavelmente é o menor de 2 males. Há 20 anos, eles foram quase dizimados com veneno. Agora, pelo menos, somente alguns animais problemáticos são removidos e a caçada também diminui a raiva dos fazendeiros. Em tempos passados, os aldeões bateriam e atirariam pedras num lobo morto. Agora eles se reúnem para olhar e tocar este animal raramente visto. Muitas pessoas acham que a matança de lobos é abominável.
Em geral, os biólogos e guarda-caças acham que o lobo pode sobreviver a uma caça local limitada. Emílio Roy diz que quando está sozinho, pensa no lobo com pena, e que talvez os homens estejam trabalhando com uma espécie que ainda não sabem se sobreviverá ao progresso humano. Mas a realidade mostra que existe um problema, o gado é atacado e é preciso permitir algumas caçadas. Nas montanhas Cantabrian, a situação está razoavelmente estável, mas em outras regiões da Espanha ainda existe um enorme ressentimento. Embora exista um sistema de indenização, ele não é executado pela maioria dos governos regionais. Na Galícia, onde acontece um quarto do dano, 99% nunca é pago. Quando os fazendeiros não são indenizados, eles caçam o lobo. Entretanto, isso é melhor do que voltar aos tempos do envenenamento. Muitas das caçadas são um pouco mais do que um ritual de caminhada nas montanhas, com uma atmosfera quase que de festa. Para garantir a sobrevivência do lobo na Espanha, o problema da indenização deve ser resolvido. E desviar a atenção do lobo dos rebanhos domésticos é uma necessidade urgente. Uma maneira é garantir que haja bastante gamos e outras presas naturais disponíveis. Houve uma época em que os gamos eram intensamente caçados, mas agora que os aldeões estão indo trabalhar nas cidades, eles podem se recuperar. O javali é uma caça importante e formidável também. Se houver gamos e javalis para serem caçados e se os rebanhos forem melhor pastoreados e protegidos, então o lobo se dissolverá na paisagem sem ser percebido. A opinião pública nas cidades espanholas é mais favorável ao lobo, mas fora das cidades, as atitudes ainda têm que mudar. Na verdade, elas devem mudar para que esta única população europeia de lobos sobreviva. A comunidade europeia está ajudando consideravelmente neste processo, com fundos para a conservação dos lobos. Se os danos fossem pagos, ele poderia conquistar os rancheiros e os pastores. É possível para os lobos viverem nas áreas habitadas pelo homem. A questão é: o homem deixará seu antigo inimigo viver com ele?